noite a todos. Meu nome é Amarilis Lima, eu sou professora universitária, sou neuropsicopedagoga e sou professora especialista em educação especial. Estamos aqui hoje para um momento assim bem bacana, né, de um bate-papo bem gostoso, para falar sobre a importância da participação dos pais na educação dos seus filhos. Mas nós vamos aguardar um pouquinho só, tá? Para que possa outras pessoas aí entrarem na nossa live e a gente dar continuidade. Mas eu estou vendo aí que já tem um pessoal aqui, né? Miguel, Iraci, é isso? Iraci Fancini, Tina, Eliane, olha Eliane é minha aluna. Oi Eliane, que bacana você estar aqui. Bem bacana mesmo. Então a gente vai tratar de um assunto que eu acho que é extremamente pertinente, né? Nos dias de hoje, que é a nossa participação aí na educação dos nossos filhos. Vamos aguardar um minutinho? Só um minutinho? E a gente já inicia aí todo o processo. Ó, o pessoal está entrando, entrou a Tina, bacana. E aí eu gostaria que vocês escrevessem, né, que vocês colocassem aí as dúvidas que vocês tenham, para que eu possa tentar responder da melhor forma aí para vocês. Tudo bem? Miguel. Bacana, bacana. O pessoal está entrando aí. JP. É um assunto muito abrangente, né, gente? É um assunto, na realidade, que faz parte aí do nosso dia a dia. Então, eu vou iniciar, né? Podemos iniciar, porque nós temos aí um horário também. E aí, na realidade, eu vou tentando responder, volto a dizer, da melhor forma aí para vocês, tá? Então, assim, qual a importância da participação dos pais na educação escolar do seu filho? Seja ela a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e até o ensino médio, né? Porque nós estamos a todo momento aí participando desse processo. Então, a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, ela é crucial para o desenvolvimento integral desse indivíduo, dessa pessoa, né? Influenciando de uma forma positiva, tanto no desenvolvimento acadêmico, quanto no desenvolvimento social desse indivíduo, né? Então, assim, nós temos por objetivo, vamos dizer assim, fazer e criar um ambiente satisfatório, um ambiente harmonioso, né? Um ambiente de apoio dentro dessa casa e criando aí uma base sólida para esse sucesso escolar na formação. Então, eu vou iniciar alguns tópicos que eu acho super bacana, importante, e que vocês podem se colocando aí, tá? Então, o que é participar da vida escolar do meu filho? Não é só ir na escola, não é só ir nas reuniões, e não é só cobrar notas. Porque, em alguns momentos, os pais cobram notas, eles cobram o resultado, mas eles não participam do processo, né? Então, assim, participar não é, volto a dizer, ir em reuniões e cobrar notas. Participar é ouvir, ter uma escuta aí positiva, é incentivar, é estar presente, é acompanhar. Então, tudo isso, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque se você não acompanha, você não tem como ver o resultado. Você simplesmente vai ver o quê? A nota. Isso não é interessante, não é esse o processo, né? Então, perguntar como foi o dia na escola. Nossa, parece uma coisa boba, mas é muito importante que vocês façam. Como foi seu dia? Como é que foi seu dia hoje? O que você fez na escola hoje? Isso, gente, tanto na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e no ensino médio, sim, por que não? Nós achamos o quê? Que no ensino médio não precisa mais perguntar para os nossos filhos como foi o dia na escola hoje? Quando eles são menores, é bem bacana da gente poder
organizar essa mochila, organizar a lancheira dos nossos filhos, organizar junto com eles, né? Demonstrar muito interesse pelas tarefas que eles realizam, pelas tarefas que eles levam para casa. Então, assim, cada um, depende, eu não sei qual o nível, né, e qual a idade aí dos filhos de vocês, mas na educação infantil eu tenho um olhar, não é isso? No ensino fundamental 2 existem outras responsabilidades, no ensino fundamental 1, fundamental 2 e no ensino médio também. Porque, na realidade, tentar organizar junto com eles é fundamental da participação de nós, pais, assim. Demonstrar muito interesse por essas tarefas, por esses cuidados, pelo que eles realizam na escola. Está dialogando com os filhos de vocês o que está acontecendo nessa escola e como que você pode valorizar, como que você pode ajudar, como que você pode participar. Não é fazer, gente. Vamos lá, não é fazer, é participar, é orientar esses nossos filhos, os estudantes, né? Não apenas a gente cobrar esse resultado, tudo bem? E por que, um segundo item, porque a presença dos pais faz uma grande diferença nesse desenvolvimento integral, global desses indivíduos, né? Porque vários estudos hoje mostram, várias pesquisas hoje mostram o quanto alunos que desenvolvem um bom desempenho, eles são resultado de pais participantes. Então, os alunos hoje, que na realidade têm um bom rendimento, que ele é ativo, que ele é criativo, todos esses itens, gente, eles são, na realidade, treinadas essas habilidades em casa. E essas habilidades, elas precisam ser treinadas. Ninguém aprende sozinho, nós não nascemos, vamos dizer assim, com essas habilidades. Nós precisamos, na realidade, entender o processo e estar no dia a dia desenvolvendo aí essas habilidades. Acabou? Não? Os estudos mostram muito, mas muito mesmo, gente, várias pesquisas. Se vocês lerem aí vários artigos, que eu posso indicar alguns artigos para vocês, que a participação dos pais, além de ter um bom rendimento, eles desenvolvem autonomia e autoestima nessas crianças. Porque quando elas conseguem alcançar o objetivo, é muito bom para todos nós, né? Seja na educação infantil, que eles estão iniciando aí um processo escolar, no intermediário aí, que seria o Fundamental 1 e o Fundamental 2, e no ensino médio, quando já é um outro ciclo, onde na realidade eles já estão buscando aí um curso universitário, e eles precisam dessa opinião, eles precisam dessa orientação, eles precisam dessa autonomia para que eles possam fazer essa escolha, e aí vai, né? Então, assim, os estudos mostram também que pais participativos e que essas crianças, na realidade, esses adolescentes, quando eles têm a participação dos pais, muito difícil ter mau comportamento, indisciplina e agressividade dentro do ambiente escolar. E o que mais estamos vendo hoje são esses fatores, né, de agressividade, de indisciplina. Nós estamos vendo isso dia a dia aí nas reportagens, nós estamos vendo aí o quanto que a violência ela está presente dentro das nossas escolas. Mas por quê? Porque muitos momentos os pais eles estão ausentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A ausência dos pais, eu não tenho tempo. Então, é muito comum, por exemplo, eu chamar os pais na escola e eles falarem assim, hoje eu não posso, hoje eu estou trabalhando. Aí você chama na outra semana ele também não pode. E aí ele nunca pode, mas aí ele vai cobrar esse resultado de algo que ele não participou desse processo, né? Então, quando os pais eles estão perto, quando os pais eles são participativos, a escola ela se torna um fator super importante
Por que a escola se torna importante? Porque ela é valorizada pelos pais. E, consequentemente, nós vamos ter um resultado aí muito positivo. Tem alguma pergunta? Alguém perguntou alguma coisa? Bom, ainda não tivemos perguntas, mas nós temos alguns comentários. O João Pedro falou, os filhos, principalmente os mais novos, são em grande reflexo dos pais. O JP? O JP colocou, os filhos, principalmente os mais novos, são em grande parte... Sim, JP, concordo plenamente com você. Nós somos o exemplo. Nós somos o exemplo. Então, a partir do momento que o filho tem você como referência, é algo em que ele vai atuar. A ação dele é o reflexo que ele tem em casa. Então, quem tem os seus filhos aí na educação infantil, sabe o quanto é importante a sua participação, quanto é importante a sua fala, quanto é importante o seu exemplo. Porque a criança, ela aprende pelo exemplo, sim, concordo plenamente com você, né? O exemplo é que faz toda a diferença aí. Então, gente, nós vamos colocar aqui, nós sabemos que muitos pais trabalham. Então, assim, né, o que eu estava falando para vocês, não tem tempo, eles trabalham, né, o dia todo, nós chegamos em casa cansados, sim, não é uma realidade, é uma realidade, acho que, da maioria dos pais hoje, porque a maioria trabalha, né? Mas a boa notícia, gente, uma boa notícia para vocês, é que não é preciso saber tudo para ser participativo. Não é a quantidade de tempo que você tem com o seu filho, e sim a qualidade de tempo que você tem com o seu filho, né? O mais importante é estar presente. O mais importante é estar disponível. Disponível, gente. Disponibilidade. Então, na realidade, a disponibilidade, ela não precisa ser 1 hora, 2 horas. Ela pode ser 15 minutos, 20 minutos diários, que você senta com o seu filho e você olha no olho dele, sabe? Aquele olhar, aquela coisa gostosa, que é muito importante, dele se sentir amado, dele se sentir protegido. Isso independente da idade, gente. Dele se sentir protegido, dele se sentir amado, dele se sentir valorizado. Porque você sentou ali os 15 minutos e falou, como é que foi a sua escola hoje? E aí, o que aconteceu? Quais os eventos que vão ocorrer nessa escola? Eu participo, eu não participo? Olha que coisa bacana. Às vezes os pais podem participar e devem participar desses eventos, né? Então, reserve aí, né? Não precisa ser não é a quantidade, já falei, sim a qualidade desse tempo. 15 minutos, 20 minutos, criança pequena, vamos sentar no chão, vamos usar um quebra-cabeça, né? Vamos nos envolver aí com alguns jogos que a criança goste, que a gente também está trabalhando aí a flexibilidade, a memorização. Se a criança é maior, vamos jogar com ela. Se é um adolescente, vamos conversar sobre o que ele fez no dia de hoje. Vamos reservar esse tempo aí para dar atenção para os nossos filhos. Vamos usar a tecnologia. Hoje a tecnologia está aí, né? E muitas vezes ela nos auxilia aí nesse processo do convívio e do diálogo com os nossos filhos. Comparecer às reuniões da escola, gente, é fundamental, é crucial que vocês compareçam para que vocês participem ativamente, né, da educação escolar dos seus filhos. Vocês têm que comparecer às reuniões da escola, né? Participar da reunião, participar dos eventos que ocorrem, de festa junina, feira de ciência, Expotec, todos os eventos que vocês possam, teve lá um campeonato de xadrez, um campeonato de futsal, uma Olimpíada de matemática, seja qual for o evento e que vocês possam participar, é de grande valia no desenvolvimento desse indivíduo, né? Uma coisa muito importante, gente, é estabelecer rotinas. Rotina é fundamental. Todo ser humano precisa ter uma rotina. Então, eu sempre falo para os pais da educação infantil que, na realidade, quadro de rotina. Vocês já ouviram falar de quadro de rotina? Então, quadro de rotina. A educação infantil, para mim, ela é essencial que você use o quadro de rotina, porque a criança, ela constrói junto com você os horários,
as ações que ela vai desenvolver ao longo da semana. Então, é muito importante que ela tenha um horário, gente, horário para acordar, horário para tomar café, o horário da fruta antes do café e do almoço, o horário que ela vai para a escola, o horário do balé, o horário da natação, seja o horário que for e a realidade de cada um de vocês. Então, é muito importante que vocês estabeleçam uma rotina. Toda criança, adolescente, o indivíduo, ser humano, ele precisa ter uma rotina, tá? Uma outra coisa super importante, comunique-se sempre. Não, às vezes você, por algum motivo, não pôde ir à reunião, entre em contato com a escola, entre em contato com os professores dos seus filhos. Estejam sempre atentos ao que está acontecendo, para que vocês possam auxiliar, para que vocês possam participar, para que vocês possam seguir junto com eles esse desenvolvimento escolar aí. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Sim. Tem. A Ana Lúcia comentou. Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia, que bom você estar aqui. O filho precisa ser prioridade para os pais e vemos que muitas vezes não é essa a prioridade. Sim, Ana Lúcia. A partir do momento, sabe, eu ainda brinco assim com alguns pais, que eu recebo aquela devolutiva, né, do médico que está escrito ali positivo, ali começa a minha responsabilidade. Né, Ana Lúcia? Começa a minha responsabilidade no sentido de eu estou gerando uma vida e eu tenho uma responsabilidade por ela. Então, a partir do momento que eu tenho essa responsabilidade, ele tem que ser a minha prioridade, ele precisa ser a minha prioridade. E hoje a gente vê muitas vezes que quem vai à reunião é a moça que trabalha na casa, é a tia, é a avó. Eu não estou dizendo que em alguns momentos a avó não possa ir. Eu sou avó e eu acho que é super importante a participação dos avós. Mas os pais, eles também precisam participar desse processo. A avó não pode assumir 100% a responsabilidade escolar. A responsabilidade escolar, ela é dos pais, né? E a gente precisa entender isso. Quem mais? Ana Lúcia e tem o JP. Isso também pode partir dos filhos. Não entendi, JP. Você pode... Sobre os pais. Isso... atrás dos filhos, falar como foi o dia. Isso pode partir também dos filhos, de ir atrás e falar como foi o dia. JP, não sei, é isso que você está perguntando. Isso também pode partir dos filhos, quando fala assim, dos filhos procurar você, é isso que você está dizendo? É isso que você está perguntando? Depende da idade, né, JP? Porque assim, a criança pequena, às vezes, ela é muito tagarela, ela é muito falante, né? E ela vai lhe procurar. Então, depende muito também da postura do seu filho. E como é essa comunicação com o seu filho em casa. Tem muitos pais que têm uma comunicação muito bacana e as crianças já elas saem da escola, elas entram no carro ou na moto, na bicicleta, a pé, como vocês vêm buscar na escola, elas já estão falando, elas já estão brincando, elas já estão conversando, elas já estão contando. Outros não, outros são mais fechados, outros precisam ser estimulados, precisam que os pais perguntem. Aí vai depender muito, né, de como você, na realidade, busca e como é a relação com seu filho em casa. Tem mais alguma pergunta? A Brenda Palópoli falou. Quem? Semana da Família também é muito importante. Semana da Família... Ah, sim. É uma coisa, Brenda, né? Que, na realidade, algumas escolas já adotaram até... Cada escola tem aí um parâmetro, né? Quem cuida de mim, o dia de quem cuida de mim, o dia da família, né? E aí todos podem participar desse processo. Muito importante que a escola, sim, incentive, participe, proporcione eventos que a família possa participar. Eu trabalho numa escola onde existe um projeto muito legal chamado Escola de Pais, onde os pais são convidados uma vez por mês para que a gente possa debater sobre assuntos diversos. Então, nós temos encontro aí com psicólogos, neuropsicopedagogos,
médicos, nutricionistas, para que a gente possa conversar de assuntos diversificados e, na realidade, dar algumas orientações aos pais. Porque nós sabemos que o nosso filho não nasce aí com o manual, né? E que a gente precisa estar sempre aprendendo, a gente precisa estar sempre buscando alternativas para uma melhor relação aí com os nossos filhos e participar desse desenvolvimento dele. Aí tem a Amanda. Amanda, verdade, acho isso importante. Eles ficam felizes de ver os pais participando de tudo. E é levado para ver. Sim, outra coisa, viu, Amanda? Eu vou pontuar aqui para você e faço uma reflexão para todos vocês aí, no sentido, voltem à infância de vocês. E busquem momentos que os pais participaram da vida escolar de vocês. E o quanto isso ficou marcado na sua memória afetiva. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto foi importante para vocês a participação dos pais de vocês na sua vida? E é exatamente isso que você tem que fazer com seus filhos? Participar ativamente de todas as atividades, sejam elas no dia a dia, sejam elas extra, né? Judô, balé, karatê, natação. Então, assim, é super importante. Então, a parceria entre a família e a escola é fundamental, ok, pessoal? Muito importante a parceria, mas a escola ela precisa ser aberta, a escola precisa ser acolhedora, ok. Mas a família também precisa participar, não adianta a escola também promover várias atividades, vários projetos e os pais não participarem dessas atividades. Então, assim, a escola precisa ser aberta, a escola precisa ser acolhedora, mas a família também ela precisa se comprometer. Quando há um diálogo entre a escola e a família, tudo melhora, tudo fica bacana, né? Porque a aprendizagem melhora, não tenha dúvida disso. A aprendizagem vai melhorar. A disciplina vai melhorar. A relação do aluno com o professor, a relação da família com a escola, com certeza vai melhorar e muito, né? Então, nós não somos inimigos. Os pais têm que entender que a escola não é inimiga dos pais, pelo contrário, né? Porque em alguns momentos nós temos que apontar determinadas dificuldades, tanto da criança, do pré-adolescente, do adolescente. É função da escola também, é função da escola trazer esse pai para a escola e, na realidade, conscientizá-los de alguns momentos que vêm ocorrendo com o seu filho. Muitos pais aceitam, outros não. Outros não aceitam essa posição, né, essa reflexão, esses apontamentos da escola. Então, conseguem ver a escola, às vezes, como uma inimiga. E a escola não é inimiga, gente. A escola, na realidade, ela pontua o que ela vê diariamente e é importante que exista aí essa união entre a escola e a família para que a gente tenha aí um resultado muito bacana e muito positivo aí. E aí, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma? Não. Quais as principais dicas aí? Vamos falar de algumas dicas aí, na realidade, que pode acontecer, né, nesse processo, nessa relação e nessa participação dos pais no desenvolvimento escolar dos seus filhos. Agora que você entendeu, acho que vocês entenderam um pouquinho qual é a grande relação que vocês têm aí, grande importância que vocês têm na participação escolar dos filhos de vocês. Nós vamos colocar aqui, vou tentar colocar aqui para vocês, né, algumas dicas que podem inspirar vocês aí a se conectar melhor aí com o seu filho. Primeiro, gente, é o diálogo. É fundamental que você tenha um diálogo. Então, esse diálogo, ele é importantíssimo que ele ocorra. Aí, logicamente, esse diálogo dentro da faixa etária, se você tem uma criança pequena da educação infantil, você, na realidade, você tem que ter aquele diálogo mais carinhoso, né? Mais lúdico, aquele diálogo com palavras
que ele consiga entender aí. Então, estimular o diálogo, para que ele possa ser seu amigo e ele retornar para você, né? Tenha empatia, gente. Então, assim, semana passada aconteceu uma coisa muito chata, muito triste, em determinado local. Todos os amiguinhos da sala de aula foram convidados, menos a criança autista. Ela não foi convidada. E aí você fala, que absurdo. Não, não é absurdo, porque ocorre, né? Então, nós também temos que ser empáticos, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, estar sempre conversando com os nossos filhos, de que todos são pertencentes, eu tenho que respeitar para ser respeitado, eu tenho que elogiar para ser elogiado, eu tenho que me comprometer para que as pessoas possam se comprometer comigo. Então, isso é fundamental em qualquer setor. Então, a empatia é uma das habilidades mais nobres que nós temos, né? Porque não é fácil se colocar no lugar do outro. Não estou dizendo que é fácil, mas que é necessário. Porque o que eu não quero ouvir, eu não vou verbalizar para os demais. O que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer para as pessoas. Então, empatia, ensinar os nossos filhos esta ação, esta habilidade tão valiosa, gente, de todas as habilidades sociais. E hoje nós sabemos aí com a neurociência o quanto o desenvolvimento de habilidades essenciais, elas são necessárias para a formação de uma pessoa de valor, de uma pessoa de caráter, né? De uma pessoa que possa ter sucesso aí na sociedade. Uma outra dica que eu acho bem legal seria, perceba as formas com as quais eles se identificam. O que seus filhos gostam? O que eles gostam de fazer? O que eles gostam de ouvir? Qual é a música que eles gostam? Qual é o jogo que ele gosta? O que ele gosta de lazer? Que quando você tem essa resposta, você participa desse processo. Agora, se você não sabe nem o que seu filho gosta, se você não sabe a música que ele gosta, se você não sabe, vamos entender assim, uma brincadeira que ele gosta, como que você vai participar desse processo? Como que você vai interagir com ele, se você não tem esse domínio, que você não, na realidade, não perceba, não tem esse diálogo? Como que você vai fazer? Não tem como fazer. Uma outra dica bem legal, hein, gente, esteja em contato permanente com a escola. Eu estou refrisando isso porque nós estamos falando de desenvolvimento escolar. E se estamos falando de desenvolvimento escolar, eu não posso esquecer que a escola é minha parceira, que a escola é minha amiga e que a escola precisa estar o tempo todo alinhado comigo, que sou pai, né, gente? Que sou mãe, que sou responsável aí por essas crianças, tá? Uma outra dica, crie oportunidades de aprendizagem que potencialize as aptidões dos seus filhos. Crie oportunidades. Então, hoje, gente, tem vários jogos, sabe? Tem vários momentos aí que vocês podem fazer. Eu passei uma fase, né, com os meus filhos, e agora eu estou passando uma fase com os meus netos. Então, estou dando um depoimento aqui para vocês. De sentar no chão, de brincar, né? De descobrir quais as habilidades que eles têm. E nessa brincadeira do vai e vem aí, a gente descobre um monte de coisa. E é onde a gente consegue penetrar nesse mundo aí, a gente consegue entrar devagarinho nesse mundo aí e participar da vida deles, né? E dessa forma poder ajudá-los. Uma outra coisa muito importante, gente, é a prática esportiva. Hoje, as crianças, os adolescentes estão muito sedentários, né? É só celular, é só computador, né? E aí existem outras habilidades, habilidades artísticas, habilidades que precisam, na realidade, estar aí no nosso dia a dia.
o balé, o karatê, a natação, o judô, a ginástica rítmica, bom, uma série, né, de esportes aí que são o teatro, gente. O teatro é muito bacana, a capoeira é muito legal, né? É imprescindível hoje ter aí um esporte. A educação infantil. Vamos pegar vocês aí, pais da educação infantil. É um momento imprescindível, gente. Por quê? Porque eles estão em desenvolvimento. Se vocês não participarem da vida deles, eles vão ter grande dificuldade com este desenvolvimento integral aí. Então, participar das atividades, às vezes da dobradura que ele trouxe, do desenho que ele trouxe para casa, aquela pintura, né, que ele trouxe para casa e você sentar junto e você participar, vai fazer com que essa criança se sinta mais segura, vai fazer com que essa criança participe junto com você, o que é muito bacana, o que é muito importante. Por quê? Porque as crianças menores, elas ainda não têm muita autonomia. De alguns momentos elas ainda necessitam da nossa ajuda. E essa ajuda ela é fundamental para a gente construir essa autonomia e também trabalhar a autoestima dessa criança da educação infantil, né? Então, na educação infantil nós somos muito mais presentes, né? O JP está colocando aqui, atividades físicas são essenciais, principalmente nessa parte da vida. Sim, JP, eu acho que a atividade física, ela é essencial em todas as fases. Eu já cheguei naquela fase, né, da melhor idade, em que o médico fala para mim, a senhora também tem que ter atividade física. Então, a atividade física, ela é importante, sim, na educação infantil, ela é importante, sim, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, a idade dos 7 até os 14, 16, 17, né? E no ensino médio. Então o físico, né, ele precisa ser motivado. Então, a atividade física, ela é essencial aí, não tenha dúvida disso. Sedentarismo, logicamente. Markson, oi Markson, tudo bem, meu amor? Que bom. Michael, pensei que era Michael, você colocou sedentarismo, má alimentação, horas na internet, precisamos estar atentos. Sim, Michael. Eu aconselho vocês verem a série Adolescência. Assistam. Eu assisti, eu fiquei assim um pouco chocada de início, mas eu entendi a mensagem, né? Que hoje muitos adolescentes, eles estão presos dentro de um quarto na frente de um computador. Isso é extremamente perigoso e todos nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos disso. Então, eu entendo que o sedentarismo, ele não é positivo, não, ele não é positivo. Nós precisamos fazer com que nossas crianças exercitem, que nossas crianças façam aí atividade física. A alimentação, uma alimentação de boa qualidade também é essencial. Então, muito bacana, Marco, a gente precisa ficar muito atento aí realmente à alimentação, né? Nós precisamos ficar atento aí aos esportes dos nossos filhos e às horas na internet. A criança pequena, ela não precisa ter acesso à internet, a criança pequena, ela precisa ter pouquíssimas horas ou quase nenhuma hora com a internet, porque elas estão em fase de desenvolvimento. No fundamental, no ensino fundamental, é muito importante, gente, que vocês participem das atividades, que são atividades mais elaboradas, são atividades, na realidade, que vocês estão o tempo inteiro aí, né, participando dessa rotina de estudos, que já existe uma cobrança maior, que não existia lá na educação infantil, e aí vão vir as provas, né, os simulados, alguns contextos aí que são muito importantes, muito importante a participação de vocês. E a família deve apoiar e muito, né, gente, no que for preciso para que ele possa chegar ao seu objetivo. Já no ensino médio, vamos entender no ensino médio, quando o seu filho chega no ensino médio, ele é possível ter uma perspectiva do quê? De uma carreira.
E aí essa carreira, ele não sabe para onde ir. Eu estou com 2 adolescentes aqui na minha frente, que estão fazendo assim com a cabeça, né? Vou para onde? Faço o quê, né? E é verdade, porque a sociedade cobra, né? Cobra aí uma profissão. Então, a escola, sim, a escola, ela deve prepará-los, sim, para uma escolha profissional. Os pais também devem participar dessa escolha profissional. E aí, gente, uma coisa que me deixa muito triste é o quê? Alunos, eu sou professora universitária, e alunos que chegam ao curso superior não gostam do curso, mas eles estão fazendo porque os pais querem. Então, é um sonho do pai, da mãe, que não foi realizado, e ele, na realidade, ele projeta isso no seu filho. Gente, não façam isso. Por favor, não façam isso. Orientar é o melhor caminho, né? Os pais são tutores desses futuros cidadãos aí. Então, na realidade, nós pais, nós temos essa responsabilidade, que não é só da escola, não. Nós temos essa responsabilidade de orientar os nossos filhos, né? Qual caminho seguir? Qual a profissão escolher? E aí a escola tem alguns projetos, sim, né? Tem feira de profissões, teste de orientação vocacional, mas isso não é suficiente. É suficiente, sim, se volto a dizer, que os dois possam dar as mãos, né? Tanto a escola quanto a família, e aí sim nós vamos ter um resultado mais positivo. JP, olha, Luciana Calderini, linda, maravilhosa, minha filha, linda. Qual a idade a senhora recomenda que a criança possa usar a internet? Eu recomendo só depois do Fundamental 1. A educação infantil, a criança não deve usar a internet, ela deve usar muito pouco, JP. A criança, TV, e quando você fala da internet, eu coloco aí a TV também. A TV, ela é um veículo de comunicação que invade as nossas casas e a gente não tem esse controle, a não ser que os pais tenham esse controle e selecionem o que os seus filhos vão assistir. Porque existem certas programações que eu considero extremamente fora do contexto para as crianças pequenas. Não são apropriadas para as crianças pequenas. Então, essa internet com maior liberdade é só quando ela está muito maior aí, né? Com seus 10, 12. Antes disso, ela precisa ser altamente supervisionada, JP. Não sei se você concorda comigo, mas todas as pesquisas que foram realizadas, a neurociência coloca isso, né? Quanto nós, né, temos que ter cuidado, e hoje você está vendo que muitas pesquisas estão colocando quanto a internet prejudica o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Então, a criança está em desenvolvimento e ela não pode, na realidade, ter esse contato, né, diário aí com a internet. Eu queria colocar para vocês uma frase que eu acho bem legal, gente, que fala assim, né? Educar é um ato de amor que se constrói com a presença, com a escuta e com o exemplo. Então, essa frase, ela diz muita coisa para mim, né? Ela diz que educar é um ato de amor, sim, porque é aquela responsabilidade que alguém colocou no início, aquela responsabilidade que nós temos como pais, né? Então, eu entendo que esse ato de amor, ele inicia aí nesse processo, no processo que eu me coloco à disposição e a responsabilidade de criar esse ser humano, de criar essa criança, de dar para ela o melhor que a sociedade. Quando eu digo melhor, é melhor de amor, é melhor de carinho, não estou falando de algo material, não. Eu estou dizendo de desenvolvimento de habilidades, né? Então, na realidade, nós precisamos entender esse processo.
O JP colocou aqui, eu concordo, não tinha parado para pensar na televisão, mas a senhora tem razão, sim, tenho sim. E eu percebo, eu como neuropsicopedagoga, eu percebo as crianças que são extremamente envolvidas com a internet, o comportamento dela é muito diferente das crianças que não têm acesso a essa internet. Fica aqui uma reflexão para todos os pais aí. A Luciana Calderini colocou aqui, amadurecimento neurológico é fundamental para ter essa liberdade ao digital. Sim, fundamental. Ela precisa estar com o amadurecimento neurológico pronto para ela ter acesso a todas essas informações. Antes disso, ela não tem condições, ela não tem maturidade para que ela possa, na realidade, ter todas essas informações e numa velocidade, né, gente? Uma velocidade que a gente nem consegue controlar aí, tá? Então, eu entendo que os seus filhos, eles precisam de apoio, seus filhos precisam de limites, eles precisam de carinho e eles precisam de atenção. Nada, gente, nada substitui o olhar de vocês. O olhar. Não é chamada de vídeo, tá? Em alguns momentos tudo bem, mas isso não pode ocorrer todo dia. Na realidade, é o olhar, é você olhar no olho do seu filho. Não interessa a idade, mas para que seus filhos possam crescer pessoas sadias aí, né? A gente entregar aí para essa sociedade uma pessoa sadia socialmente, emocionalmente. A gente precisa de limites, nós precisamos de carinho, nós precisamos de orientação. E nada substitui, volto a dizer, esse olhar. Esse olhar ele é fundamental. A palavra, o incentivo dos pais, eles são fundamentais. Se cada família aí tiver o comprometimento, gente, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, teremos alunos melhores na escola, teremos alunos mais comprometidos, teremos alunos mais criativos, teremos alunos mais participativos, mas também, além de tudo isso, nós teremos seres humanos preparados para esse mundo. E não está fácil, hein, gente? Preparar ser humano para esse mundo, né? Mas nós temos essa missão como pais. Nós temos que ter esse olhar, nós temos que ter esse incentivo com essas crianças. E muito obrigada, né, pela participação de todos vocês, mas estou aqui ainda, vocês podem perguntar o que vocês acharem que podem colocar aqui e eu respondo para vocês da melhor forma. Alguém quer fazer alguma pontuação? Nós vamos aguardar aqui. Teve a Luciana que falou amadurecimento. Já falei. E teve uns agradecimentos lá para cima. Gostei bastante aí da participação de vocês. A Vivian colocou ótimas informações, obrigada, parabéns, obrigada. A Paula colocou informações valiosas, obrigada, Marilis. Muito obrigada aí, quem participou, quem entrou na live. E, logicamente, nós vamos ter outros encontros e vamos falar de outros assuntos em que a gente possa dar um retorno aí para vocês. Boa noite, obrigada, fiquem com Deus, um ótimo feriado, boa semana. Beijo no coração de cada um de vocês.